Ele um milionário disfarçado. Ela uma namorada humilde. Ele mentiu, estou falido. E sua resposta chocou. Amor verdadeiro ou interesse? A verdade veio à tona. O final dessa história vai te surpreender. Lucas Mendes encarou seu reflexo nas janelas de vidro espelhado do arranha-céu imponente que abrigava a Mendes Tecnologia. Aos 35 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Um apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, uma frota de carros de luxo e um império tecnológico avaliado em bilhões. No entanto, enquanto ajustava seu terno italiano feito sob medida, uma sensação familiar de vazio o consumia. O sol da manhã projetava longas sombras sobre a Avenida Paulista enquanto ele seguia para sua cafeteria habitual. Não um daqueles estabelecimentos pretensiosos que pontilhavam o distrito financeiro, mas um café modesto, escondido em um canto tranquilo da cidade. Era seu refúgio secreto, o único lugar onde ele podia esquecer momentaneamente quem deveria ser. O sino tilintou quando ele abriu a porta e o aroma de café recém-moído o envolveu. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Isabela Costa se movia com uma graça natural atrás do balcão. Seu sorriso caloroso era genuíno enquanto atendia os clientes. Seu cabelo castanho estava preso em um simples rabo de cavalo e seu avental verde estava levemente manchado de café. Um contraste gritante com as fashionistas impecáveis que geralmente disputavam sua atenção. Bem-vindo ao café da manhã, ela disse, seus olhos cor-de-mel encontrando os dele. O que posso te servir? Lucas se surpreendeu tropeçando nas palavras, algo que não acontecia desde sua primeira apresentação para investidores, uma década atrás. Apenas um café preto, por favor. Ela ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Você parece que poderia usar algo mais forte. Nosso especial da casa pode ajudar com o que quer que esteja pesando na sua mente. Ele ficou surpreso. As pessoas geralmente não o liam com tanta facilidade. Tão óbvio assim, hein? Eu sirvo café há tempo suficiente para ler bem as pessoas. Ela respondeu, já preparando algo que ele não havia pedido. Confie em mim nessa. Minutos depois, ela deslizou uma xícara fumegante pelo balcão. O aroma rico de expresso se misturava com notas sutis de canela e algo mais que ele não conseguia identificar. Um gole, e ele entendeu por que ela havia insistido. Era perfeito. Isso é incrível, ele admitiu. Às vezes precisamos que alguém nos mostre o que realmente queremos. Ela disse com um leve encolher de ombros, já se virando para atender outro cliente. Lucas se viu voltando ao café da manhã todos os dias depois daquilo. Ele dizia a si mesmo que era pelo café, mas sabia que não era só isso. Isabela o tratava como qualquer outro cliente, sem bajulá-lo ou dar indiretas sobre sua riqueza. Ela compartilhava histórias sobre seus sonhos de abrir seu próprio café um dia. Sua voz cheia de paixão ao descrever o espaço comunitário que imaginava. As semanas viraram meses e suas conversas ficaram mais longas. Ele aprendeu sobre sua luta para ajudar os pais a manterem a pequena livraria deles, seu trabalho voluntário no centro comunitário local e seu hábito de dar nomes aos gatos de rua que frequentavam o beco atrás do café. Ela também ouvia suas histórias, embora ele cuidadosamente omitisse as partes sobre sua vasta fortuna, apresentando-se como um empresário moderadamente bem-sucedido. O primeiro encontro deles não foi em um restaurante exclusivo ou em um clube privado. Em vez disso, eles compartilharam tacos de um food truck no parque, sentados em um banco enquanto o sol se punha sobre a cidade. O riso de Isabela era contagiante, enquanto ela tentava comer sem fazer bagunça, e Lucas não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão normal. Mas a cada dia que passava, uma dúvida insistente crescia mais forte. Ele já vira muitas pessoas mudarem ao descobrirem seu verdadeiro valor. Seu último relacionamento terminara quando ele descobriu que a namorada vendia histórias sobre ele para tabloides. Antes disso, uma mulher quase conseguiu prendê-lo em um casamento por dinheiro. Isabela parecia diferente, mas como ele poderia ter certeza? O pensamento o consumia, transformando momentos doces em amargos com suspeita. Ele a observava atentamente em busca de sinais.
um olhar prolongado para seu relógio, uma pergunta casual sobre seus negócios, qualquer indício de que ela estivesse jogando um jogo mais longo. Mas ela permanecia frustrantemente genuína, preferindo prazeres simples ao luxo, nunca pedindo mais do que seu tempo e atenção. Uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela Praça da Sé, ela o surpreendeu ao puxá-lo na direção de um músico de rua tocando violino. Sem aviso, ela começou a dançar, ali mesmo na calçada, convidando-o a se juntar a ela com um puxão brincalhão em sua mão. As pessoas estão olhando, ele protestou, ciente dos olhares curiosos dos transeuntes. E daí? Ela riu. A vida é curta demais para se preocupar com o que os outros pensam. Enquanto a via girar sob as luzes da rua, seu rosto brilhando de alegria, Lucas tomou uma decisão. Ele precisava saber a verdade de uma vez por todas. Ele testaria o amor dela, tiraria sua riqueza e veria o que restaria. O plano se formou em sua mente, intrincado e cruel, mas necessário. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. O que ele não percebeu foi que essa decisão colocaria em movimento uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas para sempre, revelando verdades muito mais complexas do que ele poderia imaginar. O plano tomou forma durante noites sem sono, enquanto Lucas elaborava meticulosamente sua decepção. Ele diria a Isabela que sua empresa havia falido, que anos de sucesso haviam evaporado da noite para o dia. Cada detalhe precisava ser perfeito, cada reação cuidadosamente calculada. O peso do que ele estava prestes a fazer pressionava fortemente sua consciência, mas ele afastou a culpa, convencendo-se de que era a única maneira de ter certeza. Naquela sexta-feira à noite, ele chegou ao modesto apartamento de Isabela na Vila Madalena. Seu Mercedes conspicuamente ausente. Ela abriu a porta com seu sorriso caloroso de sempre, mas ele desapareceu quando ela viu sua expressão. Lucas, o que aconteceu? Ela o puxou para dentro, preocupação marcando seu rosto. Ele afundou no sofá gasto dela, percebendo como as molas rangiam sob seu peso. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de móveis de segunda mão e toques pessoais. Colchas feitas à mão, vasos de plantas e paredes cobertas com fotos de família e amigos. Era tudo o que seu apartamento de luxo estéril não era. Tudo se foi, ele começou, sua voz áspera com um desespero fabricado. A empresa. Houve uma grande falha de segurança. Nossos maiores clientes estão saindo. O conselho está exigindo minha renúncia. Ele enterrou o rosto nas mãos, interpretando o papel de um homem destruído. Isabela sentou-se ao lado dele, sua mão encontrando a dele. Me conte tudo, ela disse suavemente. Durante a próxima hora, ele teceu uma história de desastre corporativo, cuidando para incluir detalhes técnicos suficientes para torná-la crível, mas mantendo-a vaga bastante para evitar especificidades. Ele observou as reações dela por trás de sua fachada de angústia, estudando cada microexpressão, cada mudança em sua postura. Para sua surpresa, ela fez poucas perguntas sobre o dinheiro. Em vez disso, ela queria saber se ele estava bem, se tinha alguém com quem conversar, se havia algo que ela pudesse fazer para ajudar. Sua preocupação parecia genuína, mas Lucas havia aprendido da maneira mais difícil que as aparências podem enganar. Provavelmente vou ter que vender tudo, ele continuou testando as águas. O apartamento de luxo, o carro, você pode ficar aqui, ela ofereceu sem hesitar. Não é muito, mas há espaço suficiente para nós dois. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, notando a mancha de água no teto e o radiador que batia ritmicamente. Eu não poderia me impor. Não é se impor se eu estou oferecendo, ela interrompeu apertando sua mão. Vamos resolver isso juntos. A sinceridade em sua voz fez seu estômago revirar de culpa, mas ele continuou. A pior parte é... Talvez eu não consiga pagar o aluguel em lugar nenhum por um tempo. Todas as minhas contas estão congeladas, pendentes de investigação. Isabela se levantou e foi até a cozinha, voltando com uma pequena caixa de metal. Ela a abriu, revelando uma modesta quantia em dinheiro. Eu estava guardando para a entrada de um café, explicou. Mas você precisa disso mais agora. Leve. Lucas olhou para o dinheiro. Provavelmente as economias de sua vida,
sentindo algo se quebrar dentro dele. Isabela, eu não posso. Sim, você pode, ela insistiu. Você faria o mesmo por mim. Além disso, acrescentou com um pequeno sorriso, quando você se reerguer, pode ser meu primeiro investidor. Naquela noite, enquanto Isabela dormia tranquilamente ao seu lado, Lucas ficou acordado, atormentado pelo que havia colocado em movimento. O apoio imediato e inquestionável dela deveria tê-lo tranquilizado, mas em vez disso, o deixou mais determinado a ver o teste até o fim. Afinal, qualquer um pode ser gentil por um dia ou dois. O verdadeiro teste viria nas semanas seguintes. Na manhã seguinte, ele observou enquanto Isabela ligava para sua gerente no café pedindo turnos extras. Ela começou a trabalhar em dobro, chegando em casa exausta, mas nunca reclamando. Ela mostrou a ele como esticar o orçamento das compras, apresentou as maravilhas das lojas de segunda mão e até o ensinou a consertar uma torneira, vazando em vez de chamar um encanador. É até divertido, não é? Ela disse uma noite enquanto preparavam o jantar juntos, a cozinha cheirando a um simples prato de macarrão. Aprender a fazer as coisas sozinho. Lucas teve que admitir que havia algo satisfatório nisso, mesmo enquanto a culpa o consumia. A cada dia, ele esperava ver rachaduras em sua fachada, sinais de ressentimento ou cansaço. Em vez disso, ela parecia ficar mais forte, mais determinada. Ela até começou um pequeno negócio vendendo doces caseiros para cafés locais, adicionando a renda extra ao fundo da casa sem hesitar. Mas conforme as semanas se transformavam em meses, o teste cuidadosamente construído por Lucas começou a sair do controle. O que ele não sabia era que um desastre real estava se aproximando no horizonte. Um que faria sua crise fabricada parecer insignificante e forçaria tanto ele quanto Isabela a confrontar verdades que nunca esperavam enfrentar. A ironia atingiu Lucas como um raio em uma manhã comum de terça-feira. Ele estava sentado à pequena mesa da cozinha de Isabela, fingindo procurar oportunidades de emprego em seu laptop, quando o primeiro alerta de notícia apareceu em sua tela. Seu sangue gelou ao ler a manchete. Mendes Tecnologia sob investigação federal. No início, ele pensou que fosse um erro. Ele abriu seu e-mail corporativo seguro apenas para descobrir que estava desativado. Desesperado, ligou para o diretor financeiro, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Então, seu telefone explodiu com notificações, ligações perdidas de membros do conselho, mensagens urgentes de sua equipe jurídica e dezenas de alertas de notícias. Rafael Oliveira, seu parceiro de negócios de confiança há 15 anos, e o diretor de inovação da empresa, estava secretamente vendendo dados de usuários para entidades estrangeiras. O escândalo estava estourando em todos os principais veículos de comunicação. As ações despencavam. A reputação da empresa, construída ao longo de uma década de trabalho duro, estava desmoronando em tempo real. Lucas Mendes sentou-se, ali paralisado, enquanto sua queda fictícia da graça se transformava em realidade. Suas contas pessoais estavam realmente congeladas, não por sua escolha desta vez, mas pelas autoridades federais, pendentes de investigação. O universo, ao que parecia, tinha um senso de humor cruel. Isabela Costa o encontrou na mesma posição horas depois, quando voltou de seu turno matinal no café. Um olhar para o rosto dele foi suficiente para que ela percebesse que algo estava terrivelmente errado. Lucas. Ela correu para o lado dele com genuína preocupação na voz. O que aconteceu? Ele não conseguia encontrar as palavras para explicar a situação confusa. Como poderia dizer a ela que sua crise inventada havia se manifestado em algo real? Que o pesadelo que ele havia fabricado de alguma forma havia provocado uma catástrofe real? É real, ele finalmente conseguiu dizer com a voz quase um sussurro. A empresa, tudo, está realmente desmoronando. O rosto de Isabela mostrou confusão. O que você quer dizer com realmente? O momento da verdade havia chegado mais cedo do que ele planejara, forçado por circunstâncias além de seu controle. Lucas Mendes respirou fundo, sabendo que estava prestes a arriscar tudo. Preciso te contar uma coisa. Ele começou com o coração acelerado,
A crise que eu te falei antes, eu inventei. Era um teste. Eu queria saber se você estava comigo pelo meu dinheiro ou por mim. Mas agora... Ele gesticulou desamparado para a tela do laptop. Agora é real, tudo isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela ficou completamente imóvel, sua expressão impenetrável. Lucas esperou pela explosão, pelas acusações, pelas lágrimas. Qualquer reação teria sido melhor do que esse terrível silêncio. Finalmente ela falou, sua voz cuidadosamente controlada. Você me testou? Sim, ele admitiu, a vergonha colorindo sua voz. Já fui machucado antes, usado pelo meu dinheiro. Achei que precisava ter certeza. E agora que você perdeu tudo de verdade, decide me contar a verdade? Suas palavras eram afiadas, precisas, cortando suas defesas. Eu sei que foi errado, ele disse, tentando pegar sua mão, mas ela deu um passo para trás. Estive querendo te contar há semanas. Você se provou 1000 vezes. Eu só não conseguia encontrar a maneira certa de admitir o que fiz. Isabela caminhou até a janela, olhando para a paisagem da Vila Madalena lá embaixo. O sol da manhã projetava sua sombra longa no chão de madeira, criando uma barreira entre eles. Todos aqueles turnos extras que eu peguei, ela disse baixinho. As economias que eu te ofereci, as noites que passei acordada, preocupada com você, tudo isso fazia parte do seu teste? Isabela, por favor, você tem ideia de como é trabalhar em turnos duplos no café? Voltar para casa com os pés inchados e as costas doendo, pensando que estava ajudando alguém que eu amo a superar uma crise? Sua voz falhou levemente. Eu vendi as joias da minha avó na semana passada, a única coisa que me restava dela. Eu disse a mim mesmo que valia a pena porque você precisava de ajuda. O peso do que ele havia feito caiu sobre Lucas. Em sua obsessão por se proteger de interesseiras, ele havia machucado a única pessoa que provou ser genuinamente altruísta. Vou consertar isso, ele prometeu desesperadamente. Assim que essa crise real passar, vou repor tudo. As joias, suas economias... Você ainda não entende, não é? Isabela se virou para encará-lo, lágrimas brilhando em seus olhos. Isso nunca foi sobre dinheiro. Eu teria dado tudo o que tinha para te ajudar, e dei. Mas você não confiou em mim o suficiente para ser honesto. Antes que Lucas pudesse responder, seu celular vibrou com uma atualização de notícias. A Polícia Federal estava invadindo a sede da Mendes Tecnologia. Seu mundo inteiro estava desmoronando, e a pessoa de quem ele mais precisava o olhava como se ele fosse um estranho. Preciso de um tempo, disse Isabela, pegando seu casaco. Eu não consigo processar tudo isso agora. Para... Onde você está indo? Lucas perguntou com o pânico subindo em sua garganta. Para o trabalho, ela respondeu com a mão na maçaneta. Alguns de nós ainda têm empregos honestos para fazer. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Muito mais devastador do que se ela a tivesse batido com força. Lucas ficou sozinho no apartamento que havia se tornado mais um lar para ele do que seu penthouse jamais foi, cercado por evidências da generosidade e do sacrifício de Isabela. A luz da manhã iluminou o espaço vazio na prateleira onde costumava ficar a caixa de joias de sua avó, e o impacto total de suas ações finalmente o atingiu. Os próximos dias passaram em um turbilhão de reuniões jurídicas e caos na mídia. Lucas assistiu impotente enquanto seu império desmoronava ao seu redor. Rafael Oliveira, seu ex-sócio, havia desaparecido, deixando para trás um rastro de transações criptografadas e dados comprometidos. O escândalo crescia a cada hora, à medida que mais detalhes sobre a extensão da violação de segurança surgiam. Isabela voltava ao apartamento todas as noites, mas uma parede invisível havia se formado entre eles. Ela era incansavelmente educada, perguntando sobre seu dia e oferecendo palavras simples de apoio. Mas o calor que caracterizava o relacionamento deles havia desaparecido. Ela passava mais tempo no trabalho, pegando ainda mais plantões, e Lucas não sabia dizer se era para evitá-lo ou porque ela realmente acreditava que precisavam do dinheiro. Uma noite, enquanto a chuva batia contra as janelas, Lucas a ouviu ao telefone com a mãe. Não, mãe, não vou deixá-lo, ela disse baixinho, sem saber que ele estava ouvindo do corredor. Sim,
Eu sei que o que ele fez foi errado, mas você não viu o rosto dele quando tudo desmoronou de verdade. Ele precisa de alguém agora. Uma pausa. Porque não é assim que eu sou. Eu não abandono as pessoas quando estão no fundo do poço, mesmo que elas me machuquem. As palavras dela foram como um bálsamo e uma faca ao mesmo tempo, acalmando seu medo de perdê-la enquanto aprofundava sua vergonha. Ela estava ficando, não porque eu tivesse perdoado, mas porque sua própria bússola moral não permitia que ela abandonasse alguém em crise. O circo da mídia se intensificou quando a notícia de sua dupla queda vazou para a imprensa. Alguém, provavelmente uma das inúmeras pessoas que ele havia demitido durante o colapso da empresa, revelou seu engano anterior com Isabela. História era suculenta demais para ignorar. Um bilionário que fingiu falência para testar a lealdade da namorada só para acabar perdendo tudo de verdade. As redes sociais explodiram com opiniões. Alguns chamaram de justiça kármica, outros o rotularam de manipulador e controlador. Hashtags começaram a trendear. Já Karma do Lucas e Bilionário Karma. Os colegas de Isabela no café começaram a tratá-la de forma diferente, seja com uma simpatia exagerada ou com um julgamento mal disfarçado. Eles querem ajudar, ela disse uma noite, após um turno particularmente difícil. Mas eu gostaria que parassem de me tratar como uma heroína trágica de novela. Um cliente até tentou me dar uma nota de $100 hoje como uma gorjeta de solidariedade. Lucas fez uma careta. Você aceitou? Não, ela respondeu, e então acrescentou, com um toque de seu antigo humor. Mas fiquei tentada. Nossa cesta básica está ficando apertada. Foi o mais próximo de uma piada entre eles desde sua confissão, e Lucas aproveitou a abertura. Isabela, sobre o teste, eu sei que pedir desculpas não é suficiente, mas... Você está certo. Ela interrompeu seu breve momento de leveza desaparecendo. Não é suficiente. Sabe o que mais dói? Não é a mentira nem mesmo a manipulação. É que você realmente acreditou que eu poderia ser tão superficial. Depois de tudo que compartilhamos, todas as conversas, os momentos simples, você ainda achou que eu poderia estar fingindo tudo isso. Eu estava com medo, ele admitiu. Todos na minha vida antes de você queriam algo de mim. Minha riqueza se tornou uma barreira para conexões reais. Eu não conseguia dizer se as pessoas gostavam de mim ou do que eu poderia fazer por elas. Então você decidiu me fazer provar a mim mesma? A voz de Isabela subiu levemente. Já passou pela sua cabeça que eu também posso ter problemas de confiança? Que eu posso ter minhas próprias razões para ser cautelosa com meu coração? Mas eu escolhi confiar em você mesmo assim, Lucas. Eu escolhi acreditar em nós. As palavras dela o atingiram com a força de uma revelação. Em sua obsessão por se proteger, ele nunca havia considerado que a confiança era uma escolha. Uma que Isabela havia feito livremente, enquanto ele havia escolhido o medo e o controle. Antes que ele pudesse responder, seu celular acendeu com outro alerta de notícias. Seu coração afundou ao ler a manchete. Denunciante da Mendes Tecnologia revela mais. Padrão de engano do ex-CEO. Um ex-funcionário havia se manifestado com detalhes sobre outras ocasiões em que Lucas havia testado a lealdade das pessoas por meio de enganos elaborados. O artigo pintava um retrato de um executivo paranoico que rotineiramente submetia funcionários, parceiros de negócios e até amigos a testes manipulativos de caráter. Algumas das alegações eram verdadeiras, outras eram exageradas ou completamente inventadas. Mas enquanto Lucas olhava para o rosto de Isabela enquanto ela lia o artigo em seu próprio celular, ele percebeu que isso não importava. O padrão era real, mesmo que as acusações específicas não fossem todas precisas. Ele havia passado anos construindo muros para se proteger, usando sua riqueza e poder para controlar situações e pessoas. Agora, quando ele precisava de uma conexão genuína mais do que nunca, esses mesmos muros o prendiam no isolamento. Isabela colocou o celular de lado e olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era pena? Desapontamento? Compreensão? A distância entre eles no pequeno sofá parecia quilômetros. Um mês após o início da crise,
Lucas se encontrou sentado em uma pequena sala de reuniões no escritório de seu advogado, cercado por pilhas de documentos e xícaras de café vazias. A luz da manhã, filtrada por persianas empoeiradas, projetava sombras listradas sobre a mesa desgastada. Essa era sua nova realidade. Nada mais de salas de reuniões modernas com vistas panorâmicas, nada mais de assistentes executivos antecipando suas necessidades. Pode haver uma maneira de salvar algo, disse Camila Santos, sua advogada corporativa de longa data, enquanto ajustava seus óculos de leitura. Rafael Oliveira deixou um rastro. É tênue, mas está lá. Se conseguirmos provar que você não tinha conhecimento das atividades dele... A atenção de Lucas se desviou para a janela, onde ele podia ver pessoas correndo pela calçada abaixo, suas vidas continuando inalteradas, enquanto o mundo dele tinha virado de cabeça para baixo. A ironia não passou despercebida por ele. Ele passou anos testando a lealdade dos outros, apenas para ser traído por alguém em quem confiava implicitamente. Lucas, você está prestando atenção? O tom afiado de Camila o trouxe de volta ao presente. Desculpe, ele murmurou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. É só... como eu não percebi. 15 anos de amizade e eu nunca desconfiei. Porque Rafael era bom no que fazia. Uma nova voz interveio. Lucas se virou e viu Isabela parada na porta, ainda vestindo seu uniforme do café, com uma sacola de papel nas mãos. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as mais difíceis de entender. A tensão no ambiente mudou quando Isabela colocou a sacola sobre a mesa. Trouxe almoço, ela explicou, evitando o olhar surpreso de Lucas. Achei que você poderia esquecer de comer, de novo. Camila observou essa interação com interesse, seu bloco de anotações momentaneamente esquecido. Senhorita Costa, já que você está aqui, há algo que gostaria de discutir com vocês dois. Isabela sentou-se ao lado de Lucas, perto o suficiente para ser solidária, mas mantendo uma distância cuidadosa. O espaço entre eles parecia guardar todas as palavras não ditas. A atenção da mídia sobre o relacionamento de vocês criou uma oportunidade inesperada. Camila continuou. As pessoas estão fascinadas por essa história. O bilionário que testou o amor da namorada, só para perder tudo e descobrir que a lealdade dela era real o tempo todo. Está gerando muita simpatia pública. Eu não vou usar nosso relacionamento para publicidade, Lucas disse firmemente, olhando para Isabela. Não é isso que estou sugerindo, Camila respondeu. Mas a percepção pública de você como alguém que está aprendendo com seus erros, alguém que está sendo humilhado e crescendo, é valioso. Especialmente quando contrastado com a enganação descarada de Rafael Oliveira. Isabela desembrulhou um sanduíche e o colocou na frente de Lucas. O gesto simples de cuidado, apesar de tudo, fez sua garganta apertar. Há mais, Camila acrescentou, tirando um documento novo. Fomos contatados por vários ex-funcionários que querem se manifestar, não contra você, a seu favor. Eles dizem que, apesar dos seus problemas de confiança e dos seus testes, você sempre foi justo. Quando eles se provavam, você os recompensava generosamente, pagou por tratamentos médicos, financiou a educação dos filhos deles, deu segundas chances quando eles cometiam erros. Lucas olhou para o sanduíche, lembrando daqueles momentos. Ele ajudou pessoas, sim, mas sempre depois de testá-las primeiro, sempre fazendo com que provassem que mereciam. A diretoria está se reunindo na próxima semana, Camila continuou. Com esses depoimentos e as evidências que estamos coletando sobre as atividades de Rafael, talvez possamos separar sua reputação pessoal da crise da empresa. Não vai resolver tudo, mas é um começo. Por que você está me ajudando? Lucas perguntou de repente a Isabela, virando-se para encará-la completamente pela primeira vez desde que ela chegou. Depois do que eu fiz, por que você ainda está... Aqui? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, arrumando distraidamente os papéis à sua frente. Finalmente ela falou. Porque todo mundo merece uma chance de se tornar melhor do que seus erros, até bilionários com problemas de confiança. Camila limpou a garganta discretamente. Vou deixar vocês a sós. Preciso fazer algumas ligações, de qualquer maneira.
Ela juntou seus arquivos e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. No silêncio que se seguiu, Lucas sentiu o peso de tudo o que ele poderia perder. Não sua riqueza ou sua empresa, mas algo muito mais precioso. Eu não mereço sua ajuda, ele disse baixinho. Provavelmente não, Isabela concordou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Mas não estou ajudando você porque você merece. Estou te ajudando porque é assim que eu sou. E talvez... Ela hesitou. Talvez seja isso que você precise aprender. Que às vezes as pessoas fazem coisas boas simplesmente porque é assim que elas são, não porque estão tentando ganhar algo em troca. Ela se levantou, alisando o avental. Coma seu sanduíche. Preciso voltar ao trabalho. Isabela, ele chamou quando ela chegou à porta. Obrigado. Ela parou com a mão na maçaneta. Não me agradeça ainda. Ainda temos um longo caminho pela frente e eu não te perdoei completamente. Mas estou disposta a ver aonde esse caminho nos leva. Quando a porta se fechou atrás dela, Lucas desembrulhou o sanduíche, seu favorito da cafeteria, feito exatamente do jeito que ele gostava. Uma coisa tão simples, mas que dizia muito. Ele pensou em todas as pequenas maneiras como Isabela mostrava que se importava, sem nunca pedir reconhecimento ou recompensa. Talvez esse fosse o maior teste de todos. Não os que ele havia planejado, mas a escolha diária de ser genuinamente bom, mesmo quando era difícil, mesmo quando doía. A manhã da reunião do conselho amanheceu clara e fresca. Lucas ficou em frente ao espelho do banheiro de Isabela, ajustando a gravata. Não uma de suas caras de seda, mas uma simples gravata azul marinho que ela havia comprado para ele em uma loja de departamentos. Seu reflexo mostrava um homem diferente, daquele que havia entrado no café da manhã tantos meses atrás. A barba por fazer havia desaparecido, substituída por uma barba bem cuidada que ele deixou crescer durante a crise. Seus olhos tinham uma humildade que não estava lá antes. Você vai se atrasar, Isabela chamou da cozinha. Ela tinha o dia de folga na cafeteria, mas já estava vestida, seu jeito sugerindo que tinha planos próprios. Lucas saiu do banheiro e a encontrou pegando suas coisas, uma tensão desconhecida em seus movimentos. Está tudo bem? Ele perguntou. Só alguns recados para fazer, ela respondeu sem olhar diretamente para ele. Boa sorte com o conselho. Antes que ele pudesse insistir, seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. O carro estava esperando, lá embaixo. Não era o sedã de luxo habitual dele, mas um Uber modesto organizado por sua equipe jurídica. O prédio da Mendes Tecnologia parecia diferente agora, mais imponente do que acolhedor. Os seguranças que costumavam cumprimentá-lo calorosamente agora verificavam sua identidade com distanciamento profissional. No elevador, um jovem funcionário, que claramente havia começado após o escândalo, evitou seu olhar de maneira constrangedora. A sala de reuniões estava lotada quando ele chegou. Camila estava sentada em uma das pontas da longa mesa, cercada por documentos. Os membros do conselho ocupavam os outros assentos, com expressões que variavam de ceticismo a hostilidade declarada. A cadeira vazia na cabeceira da mesa, sua antiga cadeira, parecia uma representação física de tudo o que ele havia perdido. Senhor Mendes, começou o CEO interino, Ricardo Almeida, revisamos as evidências apresentadas por sua equipe jurídica sobre as atividades de Rafael Oliveira. Embora pareça que você realmente não estava ciente de suas operações ilegais, ainda há preocupações sobre o seu julgamento. Lucas acenou com a cabeça, aceitando a crítica. Eu entendo. As questões de confiança que você demonstrou, o padrão de testar as pessoas, Almeida continuou, mas foi interrompido por uma comoção na porta. Isabela entrou, seguida por uma mulher mais velha e elegante que Lucas nunca havia visto antes. A mulher se portava com uma autoridade que fez vários membros do conselho se sentarem mais eretos. Peço desculpas pela interrupção, disse a mulher, com uma voz culta e confiante. Mas acredito que tenho informações relevantes para acrescentar a esta discussão. E você é? Perguntou Almeida, claramente irritado com a interrupção. Ana Beatriz Costa, ela respondeu, colocando uma elegante pasta sobre a mesa. CEO da Investimentos Costa Global,
e, mais relevante, mãe de Isabela. Lucas sentiu a sala girar levemente. A Investimentos Costa Global era uma das maiores empresas de investimento da Costa Leste. Ele se virou para Isabela, que o observava com uma expressão indecifrável. Acredito, continuou Ana Beatriz, abrindo sua pasta, que vocês estão discutindo questões de confiança e julgamento. Deixe-me adicionar algum contexto a essa conversa. Ela tirou uma pasta e entregou cópias de um documento para Camila e Almeida. 6 meses atrás, quando minha filha me disse que havia conhecido alguém especial, eu o investiguei. Procedimento, padrão em nossa família dada a nossa posição. Imagine minha surpresa quando descobri que era Lucas Mendes. A sala ficou em silêncio absoluto agora. Todos os olhos se movendo entre Lucas, Isabela e Ana Beatriz. Você sabia? Lucas perguntou a Isabela, sua voz mal um sussurro. Todo esse tempo você sabia quem eu era? Desde o segundo dia, Isabela admitiu. O relatório da mamãe foi muito detalhado. Seu patrimônio líquido, as participações da sua empresa, seu histórico de relacionamento, tudo. Ana Beatriz continuou a narrativa. Eu aconselhei Isabela a terminar imediatamente. Seu padrão em relacionamentos era preocupante, para dizer o mínimo. Mas ela insistiu em te dar uma chance. Deixe-me conhecê-lo apenas como Lucas, ela disse, sem conexões familiares, sem pressão. Lucas sentou-se pesadamente em sua cadeira, as memórias se reorganizando com essa nova realidade. Todas aquelas vezes em que Isabela parecia completamente indiferente às suas tentativas de esconder sua riqueza. Ela já sabia. Cada encontro simples, cada conversa sobre sonhos e futuros, cada momento em que ele pensou que estava se apresentando com sucesso como uma pessoa comum. Ela sabia exatamente quem ele era. Quando você começou seu pequeno teste, Isabela disse suavemente, eu entrei na brincadeira. Eu também queria ver quem você realmente era. Não o magnata bilionário da tecnologia, não o homem fingindo ser de classe média, mas o verdadeiro. Você, aquele que emergiria quando tudo mais fosse removido. Ana Beatriz colocou outro documento na mesa. A Investimentos Costa Global tem procurado expandir para o setor de tecnologia. Estamos de olho na Mendes Tecnologia há algum tempo. Dados os eventos recentes, as ações da empresa estão severamente subvalorizadas. Com as evidências que absolvem Lucas de envolvimento direto nas atividades de Rafael Oliveira, esta pode ser uma excelente oportunidade para um investimento estratégico. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si, a atmosfera na sala mudando palpavelmente. Claro, Ana Beatriz acrescentou, fixando Lucas com um olhar penetrante. Qualquer investimento desse tipo estaria condicionado a certas mudanças na gestão e na cultura da empresa. A era de jogos de confiança e testes de lealdade precisaria acabar. Lucas olhou para Isabela, vendo-a claramente pela primeira vez. Ela nunca havia sido a simples funcionária de café que ele precisava testar. Ela estava testando ele o tempo todo de uma maneira muito mais sutil e profunda. As horas que se seguiram à reunião do conselho passaram como um borrão. Lucas se viu vagando pelas ruas de São Paulo, sua mente revisitando cada momento com Isabela, sob uma nova perspectiva. O pequeno café onde se conheceram agora parecia uma cena cuidadosamente encenada. Ela teria escolhido trabalhar lá, sabendo que ele frequentava o lugar. Cada momento genuíno entre eles teria sido parte de um plano maior. Ele acabou no Parque Ibirapuera, sentado no banco favorito deles. Aquele onde compartilharam inúmeras conversas e sonhos. As folhas de outono dançavam ao redor de seus pés, vermelhas e douradas, lembretes de quanto tempo havia passado desde o primeiro encontro. Seu celular vibrava continuamente, com mensagens de Camila sobre a proposta da Investimentos Costa Global, mas ele não conseguia se concentrar em assuntos de negócios. Não quando toda a sua compreensão do relacionamento havia sido virada de cabeça para baixo. Sabia que te encontraria aqui. A voz de Isabela cortou seus pensamentos. Ela estava diante dele com seu uniforme de café, aparentemente tendo acabado de terminar o turno. Mesmo agora, depois de descobrir sua verdadeira origem, ela mantinha o papel perfeitamente.
Você realmente precisava desse emprego? Ele perguntou, gesticulando em direção ao avental dela. Não, ela admitiu sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma distância cuidadosa. Mas eu sempre acreditei em trabalhar pelo que você quer. Minha mãe não ficou muito feliz com isso, mas foi minha escolha. O emprego no café, o apartamento pequeno, tudo isso foi real, Lucas. Só porque eu não precisava do dinheiro, não. Significa que eu estava fingindo. Lucas absorveu isso, tentando reconciliar a Isabela que ele conhecia com essa nova realidade. Por que você não me contou depois que eu confessei sobre o meu teste? Por que continuou interpretando o papel? Porque você precisava aprender algo, ela respondeu puxando o cardigã mais firme contra o frio do outono. E honestamente, eu também. Eu precisava saber se você poderia se tornar o tipo de pessoa que valoriza a verdade acima do controle, o amor acima do poder. Ela pegou sua bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava a joia de sua avó, as peças que ela supostamente havia vendido para ajudá-lo. Nunca os vendi, ela explicou, tocando o delicado colar dentro da caixa. Mas eu queria que você acreditasse que sim. Precisava ver como você lidaria com alguém fazendo sacrifícios reais por você. Você estava testando meu caráter, ele disse com um tom de acusação na voz. Não, Lucas. Eu estava te dando uma chance de encontrar o seu. Ela fechou a caixa de joias com cuidado. A diferença é que eu nunca tive a intenção de manipulá-lo. Simplesmente criei um espaço onde você poderia ser você mesmo, seu melhor eu ou seu pior eu. A escolha sempre foi sua. Um grupo de turistas passou, seu burburinho animado contrastando com a conversa pesada que acontecia no banco. Lucas os observou, pessoas comuns vivendo vidas comuns, e percebeu o quanto havia aprendido sobre o valor da simplicidade nos últimos meses. Quando você se apaixonou por mim? Ele perguntou de repente, virando-se para encará-la. Isso pelo menos foi real? Os olhos de Isabela suavizaram. Foi real a partir do momento em que você parou de tentar me impressionar e começou a ser genuíno. Lembra daquela noite em que fomos pegos pela chuva voltando do food truck? Seu relógio caro foi arruinado. Mas em vez de ficar chateado, você riu e começou a dançar comigo na tempestade. Foi aí que eu soube que havia mais em você do que sua riqueza e suas barreiras. Mas você me deixou acreditar que eu havia perdido tudo, ele insistiu. Você me viu lutando com culpa e vergonha. Porque esses sentimentos estavam transformando você, ela respondeu. Todos os dias, eu via você se tornando mais humano, mais compassivo. O homem que antes testava todos ao seu redor começou a ajudar vizinhos idosos com suas compras, a se voluntariar no centro comunitário, a encontrar alegria em atos simples de bondade. Lucas se lembrou daqueles momentos, como foi gratificante ajudar os outros sem esperar nada em troca, se conectar com as pessoas simplesmente como ele mesmo, não como um magnata bilionário da tecnologia. A noite em que você ofereceu compartilhar sua janta com um homem sem teto do lado de fora do metrô, Isabela continuou. Mesmo que estivéssemos supostamente contando cada centavo, foi aí que eu soube que minha mãe estava errada sobre você. Foi aí que eu soube que você poderia mudar. Mas agora tudo é diferente, Lucas disse, levantando-se e andando de um lado para o outro na frente do banco. Você não é quem eu pensava que era. Você é... Eu sou exatamente quem sempre fui, ela interrompeu, levantando-se para encará-lo. A única diferença é que agora você sabe que eu entendo o seu mundo. A pressão, a paranoia, a solidão, de nunca saber em quem confiar. Eu escolhi viver de forma diferente, encontrar valor no trabalho e em conexões genuínas. A questão é, agora que você experimentou ambos os mundos, em qual deles você quer viver? O sol poente projetava longas sombras pelo parque, e Lucas ficou impressionado com o simbolismo de estar nesta encruzilhada enquanto o dia se transformava em noite. Tudo o que ele pensava saber sobre amor, confiança e valor havia sido desafiado, desmontado, e agora esperava para ser reconstruído. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao café da manhã, assim que Isabela estava abrindo. O café estava silencioso, as cadeiras ainda empilhadas sobre as mesas, as máquinas de café ganhando vida,
Parecia entrar em um sonho familiar, mas agora ele via tudo de forma diferente. Você não precisa continuar trabalhando aqui, ele disse, observando-a a seguir, sua rotina de abertura com facilidade praticada. Eu sei, ela respondeu sem parar suas tarefas. Mas eu amo este lugar. É aqui que aprendi que a verdadeira felicidade não está no que você tem, mas no que você dá. Ela olhou para ele. É também onde conheci um homem complicado que pedia café preto, mas realmente precisava de algo mais doce em sua vida. Lucas sorriu, apesar de si mesmo, lembrando daquele primeiro encontro. Isso também foi planejado? O encontro? Sim. Minha reação a você? Não. Ela finalmente parou o que estava fazendo e se apoiou no balcão. Os investigadores da minha mãe me contaram sua agenda, seus cafés habituais. Mas eles não podiam me dizer como meu coração aceleraria quando você sorrisse, ou o quanto eu passaria a me importar com a pessoa real por trás da riqueza. O sol da manhã entrava pelas janelas, criando padrões no chão que lembravam Lucas de sua primeira dança no parque. Tanta coisa havia acontecido desde então, tanto havia mudado, incluindo ele mesmo. A oferta da Investimentos Costa Global é justa, ele disse, mudando de assunto. Mais do que justa, na verdade. A equipe da sua mãe já começou o processo de due diligence. Não é por isso que estou aqui, Lucas, Isabela disse, começando a baixar as cadeiras das mesas. O lado dos negócios é território da minha mãe. Estou aqui porque, apesar de tudo, ainda acredito em nós. Mas preciso saber se você também acredita. Lucas se moveu para ajudá-la com as cadeiras, entrando no ritmo que haviam desenvolvido. Ao longo de meses de tarefas simples e compartilhadas. Estou com raiva, ele admitiu. Não por quem você é, mas porque você me viu no meu pior e me deixou continuar por esse caminho. Às vezes, as pessoas precisam tocar o fundo do poço antes de conseguirem se levantar. Ela respondeu. Você precisava encarar seu próprio reflexo, ver suas ações pelos olhos dos outros. Você teria aprendido alguma coisa se eu tivesse revelado tudo no início? Ele pensou sobre isso enquanto trabalhavam juntos, preparando o café para os clientes da manhã. O cheiro de café fresco enchia o ar, mantendo-o firme neste momento de verdade. Tenho pensado no que fazer a seguir, ele disse finalmente. Depois que o investimento da Investimentos Costa Global for concluído, depois que a poeira baixar, quero começar algo novo, algo diferente. Isabela parou o que estava fazendo, dando-lhe toda a sua atenção. Todas aquelas visitas ao centro comunitário que fizemos, todas as histórias que ouvimos de pessoas lutando para realizar seus sonhos, isso me deu uma ideia. Uma fundação, talvez, ou um tipo diferente de empresa de investimentos. Uma que se concentre em ajudar pequenos negócios empreendedores que só precisam de uma chance. Sem testes, sem jogos, apenas apoio e orientação genuínos. Isso parece maravilhoso, disse Isabela suavemente, com um sorriso orgulhoso nos lábios. Mas eu precisaria de uma parceira, ele continuou, aproximando-se dela. Alguém que entenda ambos os mundos, alguém que conheça o valor do trabalho, duro e das conexões genuínas, mas que também entenda as complexidades dos grandes negócios. Alguém que possa me ajudar a manter os pés no chão enquanto alcanço as estrelas. O primeiro cliente do dia abriu a porta, o sino tocando alegremente. Isabela manteve o olhar de Lucas por um momento antes de se virar para cumprimentá-lo, com seu sorriso caloroso habitual. Ainda não estamos prontos para servir, ela disse ao cliente, desculpando-se. Você se importaria de nos dar mais 5 minutos? Depois que o cliente saiu, ela se virou de volta para Lucas. Você está perguntando o que eu acho que está perguntando? Estou perguntando se você vai me ajudar a construir algo significativo, ele disse. Não como herdeira da Investimentos Costa Global ou como uma simples funcionária de café, mas como você mesma, toda a sua essência. Sem mais máscaras, sem mais testes, sem mais fingimentos. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando padrões no balcão. E a confiança? Ela perguntou finalmente. Você consegue confiar em mim depois de descobrir que guardei um segredo tão grande? Acho, Lucas disse, lentamente, que confiança não é saber tudo sobre alguém. É conhecer o coração, o caráter da pessoa. E apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo,
Eu conheço o seu agora. A questão é, você consegue confiar em mim? No homem que te testou, que deixou seus medos o controlarem? A luz da manhã ficou mais forte, enchendo o café com um brilho quente. Lá fora, a cidade estava acordando, pessoas passando apressadas pelas janelas a caminho do trabalho. Aqui dentro, o tempo parecia parar, enquanto duas pessoas se encaravam, através de um balcão de café, assim como meses atrás, mas agora com todas as cartas finalmente na mesa. A notícia veio à tona numa terça-feira de manhã. Investimentos Costa Global adquire participação controladora na Mendes Tecnologia. O mundo dos negócios fervilhava com especulações sobre a fusão de duas famílias poderosas, mas dentro do café da manhã, a vida continuava como sempre. Isabela ainda servia café, Lucas ainda ajudava na preparação da manhã e os clientes habituais ainda compartilhavam suas histórias diárias. Mas a mudança estava no ar. Ana Beatriz Costa havia assumido o controle temporário do conselho da Mendes Tecnologia, implementando reformas abrangentes enquanto mantinha a visão de Lucas para o futuro da empresa. O escândalo em torno das ações de Rafael Oliveira estava gradualmente desaparecendo das manchetes, substituído por histórias de transformação e redenção corporativa. Sua mãe é realmente uma força da natureza, Lucas comentou, uma noite enquanto ele e Isabela caminhavam pelo bairro. O ar do outono estava fresco e luzes piscavam nas árvores ao longo da rua. Ela sempre foi assim, Isabela respondeu ajustando o cachecol. Quando meu pai nos deixou, todos esperavam que a Investimentos Costa Global fraquejasse. Em vez disso, minha mãe a transformou em uma das empresas de investimento mais bem-sucedidas do país. Lucas absorveu essa nova informação sobre o passado de Isabela. É por isso que você entende tão bem sobre questões de confiança? Isabela parou de caminhar virando-se para encará-lo. Em parte. Ver meu pai ir embora da nossa família me ensinou muito sobre o que realmente importa na vida. Minha mãe se jogou nos negócios, mas eu escolhi um caminho diferente. Eu queria entender as pessoas, não apenas os lucros. Eles continuaram caminhando, seus passos em sincronia. O bairro estava mudando com a estação, as decorações de Halloween dando lugar aos primeiros sinais do Natal. Os pequenos negócios que eles haviam conhecido tão bem estavam se preparando para a correria das festas. Falando em caminhos diferentes, Lucas disse parando em frente ao food truck favorito deles, agora fechado para a noite. Eu tenho trabalhado na ideia da fundação. Os advogados da sua mãe me ajudaram a redigir a papelada inicial. Isabela levantou uma sobrancelha. Você não me disse que já estava avançando com isso? Eu queria te surpreender, ele admitiu. A Fundação Mendes Costa para Empreendimentos Comunitários. A papelada só precisa de mais uma assinatura. Ele tirou um envelope do bolso do casaco e entregou a ela. Isabela abriu o envelope sob a luz do poste, seus olhos percorrendo os documentos. Você me listou como cofundadora e parceira igual. Se você quiser, ele disse suavemente. Isso não é sobre nossas famílias ou nosso dinheiro, é sobre criar algo significativo juntos, algo que reflita quem nos tornamos. Um grupo de trabalhadores noturnos passou, suas risadas ecoando pelos prédios. Isabela os observou ir, lembrando de seus próprios turnos noturnos no café, a simples alegria de ajudar as pessoas a começarem o dia com um sorriso. O primeiro projeto da fundação, Lucas continuou, seria bem aqui. Transformar o antigo armazém na Rua das Flores em um centro comunitário de negócios. Espaços de varejo acessíveis para pequenos negócios, um centro de treinamento, instalações de cuidado infantil para pais que trabalham. A cooperativa de donos de cafés que eu tenho tentado organizar poderia usar um espaço como esse. Isabela refletiu, sua mente já correndo com as possibilidades. Exatamente. E no andar de cima, poderíamos ter apartamentos acessíveis para empreendedores que estão começando. Pessoas com sonhos, mas com recursos limitados, sem inscrições sofisticadas, sem requisitos complexos, apenas pessoas genuínas precisando de uma chance. Isabela estudou o rosto dele no suave brilho das luzes da rua.
Você realmente mudou, não é mesmo? Graças a você, ele respondeu. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está na sua conta bancária. Está no que você constrói, no que você compartilha, em como você levanta os outros ao longo do caminho. Eles chegaram aos degraus do prédio do apartamento de Isabela. Agora o prédio deles, de verdade. Embora a cobertura de Lucas estivesse vazia do outro lado da cidade. O contraste entre sua vida antiga e a nova nunca havia sido tão claro. Ah, mais uma coisa que você precisa saber, Isabela disse com um tom sério na voz. A mamãe está falando em deixar o cargo de CEO da Investimentos Costa Global em alguns anos. Ela quer que eu assuma. Lucas sentiu o coração acelerar. E o que você quer? Eu costumava pensar que tinha que escolher entre o mundo da minha família e a vida que construí para mim mesma. O café, o trabalho comunitário, os prazeres simples. Ela olhou para o prédio modesto que agora chamavam de lar. Mas talvez haja uma maneira de unir os dois mundos, de usar os recursos que temos para fazer uma diferença real. Uma leve neve começou a cair, a primeira da temporada. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os flocos dançarem sob a luz dos postes. Ambos haviam percorrido um longo caminho desde quem eram quando se conheceram. Ele, o bilionário controlador obcecado em testar a lealdade dos outros. Ela, a herdeira escondida atrás de uma vida simples, testando-o à sua própria maneira. O que quer que você decida, Lucas disse, pegando a mão dela. Eu estou com você. Sem mais testes, sem mais máscaras. Apenas nós, construindo algo real juntos. Isabela apertou a mão dele, e naquele gesto simples estava toda a confiança e compreensão que haviam lutado tanto para alcançar. Mas enquanto estavam ali na neve que caía, nenhum dos dois poderia prever o desafio que estava por vir. Um teste final que levaria a confiança recém-descoberta ao seu limite absoluto. A Fundação Mendes Costa estava prestes a ser lançada em 2 semanas. As reformas no armazém da Rua das Flores estavam quase concluídas e as inscrições já chegavam de empreendedores esperançosos. Tudo estava se encaixando até que Rafael Oliveira reapareceu. Ele não apareceu pessoalmente. Em vez disso, seu advogado entrou em contato com Camila com uma proposta. Em troca de imunidade, ele forneceria provas de que Isabela e Ana Beatriz Costa haviam orquestrado todo o escândalo para facilitar uma aquisição hostil da Mendes Tecnologia. As alegações eram absurdas, mas os documentos que ele forneceu eram convincentes o suficiente para chamar a atenção da Polícia Federal. Alguém havia se esforçado extraordinariamente para criar um rastro de papel, sugerindo que a aparição de Isabela na vida de Lucas fazia parte de um elaborado esquema de espionagem corporativa. Lucas sentou-se no escritório de Camila, olhando para os arquivos espalhados sobre a mesa dela. Mensagens de texto, e-mails, registros financeiros, tudo meticulosamente fabricado para pintar Isabela e Ana Beatriz como mentoras de um plano de longo prazo. Isso é falso, ele disse com firmeza, mas a expressão de Camila permaneceu grave. Claro que é, ela respondeu, mas provar isso vai levar tempo. Enquanto isso, a mera sugestão dessa conspiração pode arruinar tudo. O lançamento da fundação, o investimento da Investimentos Costa Global, tudo. O celular de Lucas vibrou com uma mensagem de Isabela. A reunião atrasou. Nos vemos em casa para o jantar? A simplicidade doméstica da mensagem fez seu coração doer. Como alguém poderia acreditar que ela havia arquitetado tal esquema? Mas ao sair do escritório de Camila, a dúvida se insinuou como um frio de inverno. O timing de tudo. Isabela trabalhando em seu café favorito, a empresa da mãe dela entrando para salvar a Mendes Tecnologia, o plano perfeitamente executado que o ensinou humildade e reformou seu caráter. Tudo tinha sido perfeito demais? Ele se viu caminhando pelo armazém da Rua das Flores. A nova placa já estava instalada. Centro Comunitário Mendes Costa. Trabalhadores instalavam as portas de vidro que receberiam sonhadores e empreendedores, dando a eles a chance que ele e Isabela haviam prometido. Seu celular vibrou novamente. Dessa vez era Ana Beatriz Costa. Precisamos conversar em particular.
Eles se encontraram no escritório dela na Investimentos Costa Global, o horizonte de São Paulo se estendendo atrás dela como uma tela cintilante. Ana Beatriz não perdeu tempo com formalidades. Rafael Oliveira entrou em contato com você, ela disse. Não era uma pergunta. O advogado dele, sim. Lucas confirmou, estudando cuidadosamente a reação dela. E agora você está se perguntando se é verdade, se tudo isso foi um plano elaborado. A voz de Ana Beatriz era calma, mas havia aço sob a superfície. Se Isabela e eu orquestramos tudo, manipulamos você para se tornar uma pessoa melhor, esperamos o momento perfeito para assumir o controle da sua empresa. A ideia passou pela minha mente, ele admitiu. Ana Beatriz se levantou e caminhou até a janela, seu reflexo se sobrepondo às luzes da cidade. Quando Isabela tinha 12 anos, ela gastou cada centavo de sua mesada comprando materiais de arte para uma colega de classe cuja família não podia pagar por eles. Aos 16 anos, ela trabalhou como garçonete o verão inteiro para ajudar a família de sua melhor amiga a evitar a execução hipotecária. Ela nunca contou a eles de onde veio o dinheiro. Ela se virou para encarar Lucas. É assim que minha filha é. Nenhum esquema, nenhuma manipulação. Apenas um coração genuíno que vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Eu sei quem Isabela é, Lucas disse calmamente. Sabe mesmo? Ana Beatriz desafiou. Porque agora você está sentado no meu escritório, alimentando dúvidas sobre a mulher que ficou ao seu lado quando você não tinha nada. A mulher que te amou, não apesar das suas falhas, mas porque viu além delas e enxergou quem você poderia se tornar. Lucas sentiu a vergonha tomá-lo. Ele tinha vindo aqui em busca de confirmação para suas suspeitas, mas em vez disso, se viu confrontado com a verdade de seus próprios problemas de confiança que persistiam. Rafael Oliveira não está apenas atacando nossas empresas ou nossas reputações, Ana Beatriz continuou. Ele está atacando a própria base de confiança que você e Isabela construíram. A questão é, você vai deixar que ele tenha sucesso? Antes que Lucas pudesse responder, seu celular acendeu com uma notícia de última hora. Rafael Oliveira havia sido localizado em Singapura. As autoridades locais o encontraram hospedado em um hotel de luxo sob um nome falso. Mas o que chamou a atenção de Lucas não foi a prisão de Oliveira. Foi a data nos registros do hotel. Ele fez o check-in há 3 meses, Lucas disse examinando o artigo. Isso foi antes do escândalo vir à tona, Ana Beatriz completou. Antes de Isabela te oferecer um lugar para ficar, antes de ela fazer turnos extras para te apoiar, antes de ela provar a si mesma de maneiras que nenhum espião corporativo jamais se daria ao trabalho de fazer. Lucas se levantou abruptamente. Preciso ir. O que você vai fazer? Ana Beatriz chamou por ele. Ele parou na porta. Vou confiar no meu coração, e então vou consertar as coisas. A descida de elevador até o saguão pareceu uma eternidade. Lucas já havia enfrentado aquisições corporativas, investigações federais e a perda de sua fortuna, mas nada o havia preparado para este momento. Ele tinha uma chance para provar que realmente havia mudado, que havia aprendido a lição, mais importante de todas. Às vezes a confiança não é sobre evidências ou provas. Às vezes é simplesmente sobre escolher acreditar no amor. A neve caía pesadamente quando Lucas chegou ao apartamento deles. Pela janela, ele podia ver Isabela se movendo pela cozinha, provavelmente preparando o jantar que havia prometido. Uma cena tão simples e doméstica, mas que carregava mais verdade do que todos os documentos nas evidências fabricadas de Rafael Oliveira. Ele parou por um momento para observá-la, lembrando de todos os pequenos momentos que os trouxeram até ali. O jeito como ela segurou sua mão quando ele contou pela primeira vez sobre ter perdido tudo. Os turnos extras que ela trabalhou sem reclamar. As noites em que ela ficou acordada, ajudando-o a revisar seu currículo para empregos que ele nunca realmente precisou. Nenhum espião corporativo iria a tais extremos. Nenhum esquema poderia fingir o cuidado genuíno que ela demonstrou, não apenas por ele, mas por todos ao seu redor. A chave girou na fechadura, e Isabela olhou para cima quando ele entrou.
Ela estava usando seu uniforme do café com uma mancha de farinha na bochecha, e a visão dela fez seu coração se encher. Você chegou cedo, ela disse, mexendo algo que cheirava deliciosamente. Estou fazendo aquela massa que você gostou na semana passada. Finalmente consegui que Dona Maria, da casa ao lado, compartilhasse sua receita secreta. Lucas colocou sua pasta no chão e entrou na cozinha. Sem dizer uma palavra, ele a puxou para um abraço apertado. Lucas, o que houve? A voz de Isabela estava preocupada enquanto ela retribuía o abraço. Rafael Oliveira apareceu, ele disse com o rosto enterrado em seus cabelos. Ele está tentando afirmar que você e sua mãe planejaram tudo, que isso foi tudo um esquema elaborado para uma tomada de controle. Isabela ficou tensa em seus braços, mas não se afastou. E no que você acredita? Ele se afastou um pouco para olhar em seus olhos. Eu acredito na mulher que dançou comigo na chuva quando eu pensei que havia perdido tudo. Eu acredito na pessoa que gastou suas próprias economias para ajudar estranhos no centro comunitário. Eu acredito em você, Isabela Costa, exatamente como você é. Lágrimas encheram seus olhos. Quando minha mãe me contou sobre a investigação na sua empresa, fiquei aterrorizada pensando que você poderia achar que eu tinha algo a ver com isso. Por isso não te contei quem eu realmente era. Eu queria que você soubesse que meus sentimentos eram reais, que nada disso era sobre negócios ou dinheiro. Eu sei disso agora, ele disse suavemente. Na verdade, acho que sempre soube. Só precisava aprender a confiar no meu coração, em vez dos meus medos. O molho de macarrão começou a borbulhar, e Isabela rapidamente se virou para mexê-lo. Lucas observou enquanto ela se movia pela pequena cozinha deles, lembrando como ela o ensinou a encontrar alegria nesses momentos simples. Eu fui ver sua mãe, ele admitiu. Não porque duvidasse de você, mas porque precisava enfrentar meus próprios demônios, para provar a mim mesmo que eu poderia escolher a confiança em vez da suspeita. Isabela colocou a colher de lado e se virou para ele. E você escolheu? Escolheu confiar? O antigo Lucas teria iniciado uma investigação. Ele teria contratado detetives particulares, analisado cada documento, questionado cada momento que compartilhamos. Ele pegou as mãos dela. Mas eu não sou mais essa pessoa. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre provas ou certezas. É sobre acreditar no que você sabe ser verdade no seu coração. Um timer tocou, e a domesticidade do momento, ficar, de pé na cozinha enquanto o jantar cozinhava, o atingiu como algo profundamente belo. Isso era o que a verdadeira riqueza parecia. Não os bilhões em sua conta bancária, ou o apartamento de luxo acumulando poeira do outro lado da cidade, mas a confiança que eles construíram juntos. Eu tenho algo para te mostrar, Isabela disse, enxugando as mãos no avental. Ela foi até sua bolsa e tirou um diário gasto. Eu tenho mantido este diário desde o dia em que nos conhecemos. Cada pensamento, cada sentimento, cada momento de me apaixonar por você, está tudo aqui. Leia se precisar. Lucas olhou para o diário, então gentilmente o empurrou de volta para ela. Eu não preciso ler. Não preciso de provas do seu amor, Isabela. Eu vejo isso todos os dias na forma como você vive, como trata os outros, como me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. O sorriso de Isabela era radiante enquanto ela colocava o diário de lado. Então, o que fazemos em relação às acusações de Rafael? Enfrentamos juntos, respondeu Lucas. Chega de esconder, de testes, de dúvidas. Mostramos ao mundo o que construímos. Não apenas nosso relacionamento, mas a fundação, o centro comunitário, tudo o que estamos tentando criar. O timer do macarrão apitou novamente e Isabela se moveu para desligar o fogão. Dona Maria diz que o segredo é deixar descansar por 5 minutos antes de servir. Lucas a abraçou por trás, respirando fundo um momento. Eu te amo, ele disse simplesmente. Não a funcionária do café, não a herdeira dos Costa. Apenas você, exatamente. Como você é. E eu te amo, ela respondeu recostando-se nele. Não o bilionário, não o empresário humilhado. Apenas você, o homem que finalmente aprendeu a confiar. Fora da janela, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade de branco. Mas dentro da pequena cozinha deles,
eles haviam encontrado algo mais quente do que riqueza, mais forte do que poder. Eles haviam encontrado a verdade em sua forma mais pura. A manhã do lançamento da Fundação Mendes Costa amanheceu clara e ensolarada. O armazém reformado na Rua das Flores brilhava sob a luz do inverno, sua nova fachada um testemunho de transformação. Dentro, dezenas de empreendedores esperançosos já se reuniam, seus sonhos prestes a encontrar um lar. Lucas estava no pódio, olhando para a multidão. Jornalistas ocupavam as fileiras de trás, suas câmeras prontas para capturar o que muitos esperavam ser uma resposta às acusações de Rafael Oliveira. Mas Lucas tinha outros planos. Alguns meses atrás, ele começou. Eu pensei que havia perdido tudo. Minha empresa, minha fortuna, minha identidade, tudo parecia desaparecer da noite para o dia. Mas naquele momento de crise, descobri algo muito mais valioso do que dinheiro. Descobri o verdadeiro significado de comunidade. Seus olhos encontraram Isabela na primeira fila, sentada entre sua mãe e Camila. Ela lhe deu um sorriso encorajador e ele continuou com renovada confiança. Este centro não é apenas sobre fornecer espaço para negócios. É sobre criar uma comunidade onde a confiança é a base do sucesso. Onde as pessoas são valorizadas por quem são, não pelo que possuem. Onde as segundas chances não são apenas dadas, elas são conquistadas com trabalho duro e esforço genuíno. Ele gesticulou para o espaço renovado ao redor. Cada detalhe deste centro foi projetado com essa visão em mente. Os espaços comerciais acessíveis, a creche, as instalações de treinamento, tudo existe para apoiar pessoas que têm a coragem de perseguir seus sonhos. Ana Beatriz Costa acenou com aprovação de seu assento, enquanto Camila sorriu com conhecimento. Ambas ajudaram a moldar essa visão, transformando o que poderia ter sido um simples projeto imobiliário em algo verdadeiramente transformador. Alguns de vocês podem ter ouvido alegações recentes sobre as origens desta fundação. Continuou Lucas Mendes, sua voz firme. Afirmações de que ela nasceu de manipulação e engano, mas a verdade é muito mais simples e muito mais poderosa. Esta fundação nasceu do amor. Amor pela nossa comunidade, amor pelos sonhadores e lutadores que tornam esta cidade grande. E sim, amor entre duas pessoas que aprenderam a ver além das aparências para o que realmente importa. Isabela se levantou e caminhou para se juntar a ele no pódio. Ela estava usando seu uniforme de café sob um blazer, uma escolha deliberada que fez o coração de Lucas inchar de orgulho. Meu nome é Isabela Costa, ela se dirigiu à multidão. E sim, sou herdeira de uma das maiores empresas de investimentos do país. Mas também sou uma garçonete que adora servir café e alegrar as manhãs das pessoas. Sou uma voluntária da comunidade que acredita no poder das pequenas gentilezas. E sou alguém que se apaixonou por um homem, não por sua riqueza ou status, mas por sua capacidade de crescer e mudar. Os jornalistas escreviam freneticamente, mas este não era o escândalo que eles esperavam. Era algo completamente diferente. Uma história de transformação, de confiança recompensada, de amor que transcendia barreiras sociais e intrigas corporativas. Hoje, continuou Isabela, estamos anunciando que o primeiro andar deste centro abrigará um café muito especial. Não apenas qualquer café, mas um campo de treinamento para aspirantes a empreendedores do setor de alimentação. Um lugar onde as pessoas podem aprender não apenas a administrar um negócio, mas a construir uma comunidade. Lucas pegou a mão dela enquanto ela falava, lembrando-se do primeiro encontro deles sobre uma xícara de café que mudou as vidas de ambos. E falando em comunidade, ele acrescentou, também estamos anunciando uma parceria com a divisão de cybercrime da Polícia Federal. A tentativa de Rafael Oliveira de minar esta fundação levou a algo inesperado, um programa para ajudar pequenas empresas a se protegerem de fraudes digitais e espionagem corporativa. Uma onda de surpresa percorreu a multidão. Isso era a última coisa que alguém esperava, transformar um ataque em uma oportunidade para mudanças positivas. Porque é disso que se trata realmente esta fundação, concluiu Isabela. É sobre transformar desafios em oportunidades.
É sobre acreditar no potencial das pessoas para mudar e crescer. É sobre construir algo significativo juntos. Quando terminaram de falar, a multidão irrompeu em aplausos, mas Lucas mal ouviu. Ele estava olhando para Isabela, vendo em seus olhos a mesma verdade que ele finalmente havia aprendido a abraçar: que o poder real não é sobre controle, riqueza ou status. É sobre a coragem de ser vulnerável, de confiar, de amar sem condições ou testes. O armazém reformado, com suas janelas reluzentes e espaços abertos, era um testemunho de sua jornada. Mas a verdadeira transformação não estava no prédio. Estava nos corações de duas pessoas que aprenderam a ver além das fachadas, para a verdade que estava por trás. 1 ano depois, o café da manhã estava cheio de sua habitual energia matinal. Isabela estava atrás do balcão, seu anel de noivado brilhando ao sol, enquanto preparava bebidas com facilidade prática. Ela poderia ter delegado esse trabalho a outros. A Fundação Mendes Costa agora era uma grande força no desenvolvimento comunitário, e o Conselho da Investimentos Costa Global já estava se preparando para sua eventual transição para CEO. Mas esses turnos matinais continuavam, sagrados para ela, um lembrete de onde tudo começou. Lucas estava sentado em seu lugar habitual perto da janela, laptop aberto, mas esquecido, enquanto observava sua noiva trabalhar. O ano passado trouxe mais mudanças do que qualquer um deles poderia imaginar. Rafael Oliveira estava cumprindo pena por espionagem corporativa. A Mendes Tecnologia havia se fundido com sucesso à divisão de tecnologia da Investimentos Costa Global, e seu centro comunitário já havia ajudado a lançar dezenas de pequenos negócios de sucesso. "O de sempre?" perguntou Isabela com um sorriso brincalhão ao se aproximar de sua mesa. "Surpreenda-me", ele respondeu, como já havia feito tantas vezes antes. Ela voltou momentos depois com 2 xícaras e sentou-se à sua frente. Através da janela, eles podiam ver a multidão matinal indo para o trabalho, muitos parando nas lojas e cafés que surgiram ao redor do centro comunitário. "Você sente falta disso?" perguntou Lucas, tomando um gole do café perfeitamente preparado. "A simplicidade de antes, quando você era apenas uma barista e eu era apenas mais um cliente." Isabela refletiu sobre isso, observando uma jovem empreendedora que eles haviam financiado recentemente abrir sua nova loja do outro lado da rua. "Nós nunca fomos apenas isso, Lucas. Sempre fomos mais. Só precisávamos de tempo para revelar nossos verdadeiros eus um ao outro." Ele estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dela, lembrando de todos os momentos que os levaram até ali. A crise falsa que se tornou real, os testes que revelaram verdades mais profundas, o amor que sobreviveu. A todos os desafios. "A Fundação aprovou 10 novos negócios ontem", ele disse, mudando de assunto, "incluindo aquela mãe solteira que quer começar uma livraria móvel." O rosto de Isabela se iluminou. "Maria, que maravilha! Ela tem trabalhado tanto em seu plano de negócios." "Ela me lembrou de você, na verdade", Lucas admitiu. "A forma como ela se anima ao falar sobre seus sonhos, como ela quer tornar a leitura acessível para comunidades carentes." "Foi por isso que você aprovou a inscrição dela?" Isabela brincou. "Porque ela te lembrou de mim." "Eu aprovei porque ela mereceu", ele respondeu sério. "Assim como você conquistou minha confiança, meu respeito e meu amor, não por causa de quem sua família é, mas por causa de quem você é." O sol da manhã entrava pelas janelas, aquecendo o café que havia testemunhado tanto de sua história. Um jovem casal entrou, parecendo nervoso e segurando planos de negócios, mais um par de sonhadores buscando apoio de sua fundação. "Sua mãe ligou esta manhã", Lucas disse enquanto Isabela acenava para o casal se sentar em uma mesa vazia. "O conselho aprovou por unanimidade sua promoção a vice-presidente executiva. Você será CEO em 2 anos." Isabela acenou com a cabeça, sem surpresa. "E como você se sente em estar casado com a futura CEO da sua ex-concorrente?" "Orgulhoso", ele disse simplesmente. "E grato por termos encontrado uma maneira de integrar todas as partes de nossas vidas, o mundo dos negócios, o trabalho comunitário e isso." Ele gesticulou para o café ao redor deles,
Sem mais máscaras, sem mais testes, apenas nós construindo algo significativo juntos. Uma agitação no balcão chamou a atenção deles. A correria da manhã estava começando. Isabela se levantou, ajustando seu avental. O dever chama. Te vejo na reunião da fundação mais tarde. Não perderia por nada. Ele sorriu. Vamos revisar as inscrições para a próxima rodada de financiamento, embora eu ache que você deveria deixar outra pessoa fazer o café lá. O último lote foi terrível. Ela riu a mesma risada genuína que havia conquistado seu coração pela primeira vez. Algumas coisas valem a pena fazer você mesmo, Sr. Mendes. Não é sobre o café. É sobre se conectar com as pessoas, nos lembrarmos por que começamos essa jornada. Enquanto ela voltava para o balcão, Lucas a observou interagindo com os clientes. O mesmo sorriso caloroso, o mesmo interesse genuíno em suas vidas, fossem eles CEOs ou trabalhadores da construção civil. Ela lhe ensinou que o verdadeiro caráter não é revelado por testes ou provações, mas pelas pequenas escolhas consistentes que fazemos todos os dias. O casamento deles estava planejado para a primavera, uma cerimônia simples no jardim no Mills, terraço que haviam construído acima do centro comunitário. Nada de fotógrafos da alta sociedade, nem fusões de negócios disfarçadas de votos. Apenas duas pessoas que aprenderam que o amor, como a confiança, é algo que se constrói dia após dia, escolha por escolha, momento a momento. O café vibrava com vida ao seu redor. Uma sinfonia de conversas, máquinas de café e sonhos compartilhados. Esse era o verdadeiro legado deles. Não os bilhões que controlavam ou as empresas que administravam, mas a comunidade que haviam construído juntos. Um lugar onde as pessoas podiam ser autênticas, onde a confiança era dada livremente e onde o amor não era testado, mas simplesmente vivido. Lucas abriu o laptop, pronto para revisar os pedidos do dia para a fundação. Mas primeiro tomou mais um gole do café, perfeitamente preparado pela mulher que lhe ensinara a lição mais valiosa de todas, que a verdadeira riqueza não é medida em dólares e centavos, mas na riqueza das conexões genuínas e na coragem de permitir que o amor te transforme. Através da janela, a cidade pulsava com vida e possibilidades. Atrás do balcão, Isabela o olhou e sorriu. Aquele mesmo sorriso que havia iniciado a jornada deles 1 ano atrás. E naquele momento, cercado pela vida que haviam construído juntos, Lucas sabia com absoluta certeza que algumas provas não são sobre passar ou falhar, são sobre descobrir quem você realmente é e em quem você pode se tornar quando finalmente aprende a confiar no amor.